Prazer, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo aqui, quero entregar os testemunhos que aconteceu comigo durante minha caminhada e jornada com Deus. E quero primeiramente me apresentar para vocês. Prazer, pessoal, me chamo Derek Rian, Deus me chamou como intercessor profético. Tenho 23 anos. É um grande prazer conhecer cada um de vocês que estão aqui, nos assistindo. E pessoal, meu primeiro testemunho, antes de eu contar, na verdade sim, é um testemunho também. Porque eu não nasci num berço de ouro. Por mais que algumas pessoas possam falar, nossa, o cara nasceu no berço de ouro, o cara é riquinho, olha o jeito que o cara se veste. Não, pessoal, eu não nasci no berço de ouro, amém? Eu não fui mimado por ninguém, glória a Deus. E pessoal, a minha mãe, ela me teve muito nova, ela me teve com 15 anos de idade. A minha mãe, ela sofreu muito. E ela acabou tomando essa decisão de se engravidar cedo por falta de orientação. Pois a mãe dela não orientava ela sobre a questão disso. Entende? E por isso que você pode ver que tem muitas meninas, tem umas que realmente faz por teimosia, mas tem muitas meninas que engravidam cedo porque não tem um pai, uma mãe, uma pessoa ali para orientar ela, que ela não poderia estar fazendo aquilo. Você entende? Mas pela graça de Deus, tá aqui a benção de Deus, sou eu, né? Que benção. Mesmo que a minha mãe tenha cometido esse erro de ter engravidado cedo, como diz a palavra de Deus, né? Deus converte maldição em bênção. E agora, olha eu aqui agora entregando a palavra dele. Não é mesmo? Que bênção, né, pessoal? E acredito que não é só comigo que aconteceu isso, não. Amém? E, pessoal, a minha mãe, ela trabalhava muito de faxineira. A minha mãe trabalhava de faxineira. Agora nós estamos numa vida melhor. Não se compara com a vida anterior. Mas lá atrás, a minha mãe trabalhava muito, muito. Minha mãe sempre trabalhou, não só lá, como até hoje. Ela trabalha muito, muito mesmo. Tem hora que eu tenho que falar para ela, mãe, chega de trabalhar um pouco, sossega, calma. Ela trabalha bastante. Ela trabalha desde novinha. Desde novinha ela já estava buscando aprender a cozinhar. Desde novinha ela já estava buscando, crescer na vida. E ela tinha o quê? Resumindo, ela conheceu o meu pai. Aí esse meu pai, ele traiu a minha mãe com a melhor amiga dela. Por isso que eu falo que é tão importante você buscar intimidade com Deus. Pois se a minha mãe tivesse intimidade com Deus, verdadeiramente, ela era esforçada, mas ela não buscava uma verdadeira intimidade com Deus ainda. Amém? Por isso que é importante, porque ela não conseguiu discernir que aquela melhor amiga dela, na verdade, era uma cobra. Era uma mulher que não queria o bem dela, não respeitava ela verdadeiramente. E o que aconteceu? Ela foi lá e traiu a minha mãe com o meu pai. Você entende isso? E pessoal, eu era um bebezinho. Minha mãe, quando ela foi fazer meu primeiro aniversário de 1 ano, o meu pai foi lá e pegou o dinheiro e usou para quê? Para comprar um violão. E assim eu não pude ter o dinheiro para poder... Minha mãe não conseguiu ter o dinheiro para conseguir fazer a minha primeira festa de 1 aninho de idade, né? Mas tá tudo bem. Né? Ainda eu era bebezinho, eu nem entendia, mas ela contou para mim isso. Mas foi a primeira coisa que aconteceu, pessoal. Então, desde pequeno, eu não, eu já passava por muitas lutas já. Teve umas partes que eu passei luta, que nem quando eu era bebê, eu passei por essa luta, por essa fase, mas eu nem me lembro. Aí quando eu cheguei na fase, agora, isso aqui, muitas pessoas estão passando por isso. O que eu vou falar agora, muitas pessoas estão passando por essa fase. Que é qual? Segundo testemunho. Deus, Ele nos honrou. Ele me honrou em tudo. Em tudo que eu estou falando para vocês aqui, Ele honrou a mim, mas honrou minha mãe também. Porque eu ia com a minha mãe também para a igreja, para limpar a igreja. Nós limpava a igreja, nós ia limpar as casas. Você entende? Isso aqui agora que aconteceu. Pessoal, eu estou falando várias coisas aqui, tá? Estou falando várias coisas mesmo. Pessoal, eu era gordo. E aí, escreva no comentário aí quem já passou por essa fase já. Eu era bem gordo. Não obeso, mas eu era gordo. Eu pesava lá nas faixas dos 80 quilos. Minha bochecha era enorme. Eu parecia um botijão de gás. Falando a verdade. Parecia um botijão de gás. Um botijãozinho de gás. Lá eu com 15, 16 anos, de 15 para 16. Eu era bem gordinho, mas bem gordo mesmo. Cheio de espinho no rosto. Cabelo tudo espantado. Pessoal, eu sofria muito bullying, pessoal, na escola. Mas muito bullying. E olha que eu não... Sabe que é você chegar num momento que você não sabe com quem você se enturma ali? Tem a turma dos nerds, tem a turma da bagunça, tem outra turma ali dos rock and roll. Pessoal, não importava qual lugar você queria se acomodar,
A turma não queria você por perto. A turma zombava de você. A turma zoava, você já passou por isso já? Lógico que não é todos que fazem isso, eu sei. Mas, pessoal, eu passei por essa fase e eu tenho assim o direito assim de poder falar isso. Eu tenho total autoridade de falar isso porque eu passei por isso e superei isso. Que é a fase que eu não vou sofrer muito bullying na escola. Eu sofri, pessoal. Eu gostava de uma menina, pessoal. E essa menina, ela não tinha mudado ainda, sabe? A sua parte, como posso dizer, exterior, né? Ela era nerd, tudo. Eu gordinho, né? E ela não era gordinha, ela era magrinha assim, mas não era tipo... Era nerdinha, sabe? Nerd. Não ficava se arrumando tanto assim. Só que daí chegou um momento, pessoal. Olha pra você ver como que é a mentalidade. Preste bem atenção no que eu vou falar pra você aqui agora. Preste bem atenção. Eu vou falar várias coisas aqui, pessoal. Então, eu não vou falar só... Tipo, tudo tem a ver com o meu testemunho, mas preste bem atenção no que eu vou falar. Essa menina, eu gostava dela. Ela não era aquelas meninas, tipo, né, as top 10 da escola. Não era. Não era. Eu era gordinho ali também, feinho. Feinho, né? Cara, depois que passou um ano, aquela menina mudou. Ela transformou de uma forma, sabe, sobrenatural, sabe? Realmente, a menina ficou muito bonita mesmo. De nerdinha, mirradinha, feinha, ficou as top 10 da escola. Ou a top 1 praticamente. Muito bonita a menina. Ela ficou muito bonita. Não só na forma de se vestir, mas na forma de falar, etc. Só que tem um porém. Teve uma coisinha que ela deixou dominar ela, que era o orgulho. O orgulho dominou ela. Agora, a gente pode entrar em várias classes aqui agora. Vamos abrir umas portas aqui agora. Porque tem pessoa que prospera e realmente a mentalidade dela tem que mudar mesmo. Só que tem um porém. Tem pessoa que prospera, mas quer o quê? Focar em fazer o mal. Tem aquela que prospera e quer focar o quê? Em fazer o bem. Ter humildade. A pessoa, ela prospera, mas ela carrega a humildade. E tem aquela que prospera e não carrega a humildade. Entende? Então tem essas duas opções, tem essas duas fases. E isso daí comprova também na escola, na faculdade. Por quê? Tem aquela pessoa que nem ela emagreceu. Ela não era gordinha, mas ela emagreceu, ela ficou encorpada, ela mudou, sabe? Ela arrumou o cabelo, etc. Ficou muito bonita. Só que ela prendeu o orgulho nela. Ela viu que ela percebeu que tinha muitas pessoas que estavam elogiando ela, por causa do cabelo, por causa disso e aquilo. Tá tudo bem, não tem problema elogiar, não é errado. O errado é você deixar aquilo estar em primeiro lugar. Tá entendendo? Por isso que Deus, ele fala na palavra dele, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, coloca Deus em primeiro lugar, ama Deus em primeiro lugar. Aí você não se contamina com orgulho e nem com a vaidade. Está entendendo? E pessoal, realmente ela mudou, todo mundo ficou impressionado, impactado com essa menina, e eu também, eu gordinho lá, gordo lá. Imagine você, vamos, se põe no meu lugar, cara. Você gordinho, gosta da menina. Você que é bem magrinho, que também sofria bullying também. Não é só o gordo que sofre bullying, o magro também sofre de ação, né? É foda, cara. Mas, pessoal, tem cura. Tem cura, tem jeito. Aleluia. Então, pessoal, vai vendo. Aí aconteceu. Essa menina, ela mudou, começou a atrair o olho de todo mundo na escola. O meu também. E tem mais uma pessoa também, além dela, tinha também um rapaz também, mas vou contar dela primeiro. Aí ela mudou, beleza. Aí passou um ano, quem que mudou? Eu. Aí eu mudei, porque daí passou um ano, eu falei, você quer saber? Eu falei pra mim, e isso serve pra você também. Se você realmente, você que tá passando essa fase, de que se acha muito gordo, que tem muita espinha na cara, ou porque se acha feio, pessoal, não fica decretando essas palavras, porque palavras têm poder. Eu já falei num vídeo passado que você tem que saber o que você declara. Se você acordar cedo já falando palavras negativas, a negatividade vai vir até você. E ela vai ficar martelando a sua cabeça. Se você acordar seu dia falando que você é feio, os demônios vão catar aquela palavra e toda vez que você for fazer algo novo, principalmente aquilo que Deus tem pra você, os demônios vai lá e vai colocar palavras erradas na sua cabeça. Viu? Você é feio, cara. Viu? Você é preguiçoso. Viu? Por que você vai fazer isso? Você já falou que não vai conseguir mesmo. Você entendeu? Então você tem que saber o que você fala. Porque é através de nossas palavras que as coisas vão se movimentar no mundo espiritual. Está entendendo? Os demônios e os anjos, o céu e o inferno é movido pelas palavras. Como diz lá em Gênesis, Deus abriu a boca para criar.
Ele falou, haja luz e houve luz. Ele não foi lá com o braço dele lá fazer. Não, ele falou e aconteceu. E isso acontece também no dia de hoje com nós também. Então você tem que tomar cuidado quando você for abrir sua boca e já acordar falando assim, eu sou gordo e eu nunca vou emagrecer. Aí você nunca vai emagrecer mesmo, porque você está colocando uma trava no seu caminho. Eu sou burro, eu nunca vou ficar inteligente. Você está colocando uma trava no seu caminho, por isso que você não vai conseguir se tornar inteligente. Você está entendendo? Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado mesmo. E as pessoas falam pra mim, Derek, você é gordo, você é feio, você é isso, você é aquilo. Mas eu não ficava falando pra mim mesmo. Eles falavam, mas eu não aceitava e eu não falava, eu não concordava. Você está entendendo esse vídeo? Eu não concordava. Eu não concordava com o que eles falavam pra mim. Eles falavam que eu era isso? Não, eu não sou isso. Você é um botijão de gás, você é isso, você é aquilo. Não, eu não sou. Mas eu também não ficava batendo boca com eles. Eu simplesmente ficava o quê? Em silêncio. Como diz na palavra de Deus. A palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Amém, pessoal? O silêncio, em muitas horas, em muitas horas mesmo, é sabedoria. Amém? Então, pessoal, quando alguém for querer falar essas coisas pra vocês não podem revidar. Tipo, revidar que eu falo assim, tipo, ficar batendo boca. Por que eu não posso bater boca com ele, Derek? Ele tá errado, ela tá errada, vou deixar a pessoa me zombar, me humilhar? Não, simplesmente ignore. Por que eu tenho que ignorar? Ignorar porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestade. Aí você vai estar agindo com sabedoria e maturidade. Você tá entendendo? Por que eu vou ficar batendo boca com um boneco? Praticamente, um boneco é uma pessoa que está sendo usada pelo demônio. Pra quê? Tô gastando tempo, tô gastando saliva. Posso estar abrindo brecha para os demônios virem me atormentar mais da minha vida, porque eu estou dando brecha, estou acreditando. E quando eu falo acreditando, por quê? Porque a pessoa está falando para mim ali, eu vou querer revidar também. Por quê? Porque eu estou deixando aquilo entrar no meu coração. Eu não vou deixar aquilo entrar no meu coração. Eu simplesmente vou olhar, vou ficar em silêncio e ignorar. Viro as costas e bora. Segue o rumo. E é assim que você tem que fazer também. Então quando você sofrer bullying, em questão de falar que você é feio, que você é isso, que você é aquilo, que você é gordo, ou que você é muito magro, que você é muito alto, ou você é muito baixo, ou é muito alta, muito baixa, muito gorda, ou que tem estria, não interessa. Não interessa. Você não pode aceitar aquela palavra negativa. São setas. São setas, já diz na Bíblia. São setas negativas que vai vir na sua mente. É a seta que voa ao meio-dia, como está escrito no Salmo 91. Você tem que orar e repreender o mal. A sua luta não é contra aquelas pessoas que estão falando com você, a sua luta é contra os demônios que estão atrás daquelas pessoas, incentivando elas a falarem mal de você. Está entendendo? Pessoal, e o que eu fiz daí? Eu fui lá, eu falei pra mim mesmo já sofrendo zombaria na escola, falando que eu era gordo, que eu tinha cheio de espinha, etc. Eu cheguei pra mim mesmo e falei pra Deus também. Eu estava começando a buscar mais intimidade com Deus nesse momento. Que até lembro uma coisa que Deus falava para mim, assim, filho, é na sua dor que o meu poder se aperfeiçoa, como ele falou para Paulo, né? É na nossa dor, é naquele momento que você está mais desanimado, triste, mas está com um pinguinho de esperança linda. Aí Deus ele chega e ele fala, é na sua dor que o meu poder se aperfeiçoa. Amém, aleluia. Nossa, é uma benção, pessoal do céu. Deus falou isso para mim, nossa, é algo impactante. Para quem já passou por isso, sabe o que eu estou querendo dizer, sabe o que eu estou falando. Aí, pessoal, o que acontece? Você tem que o quê? Eu falei pra mim, no caso, né? Você tem que o quê, né? Eu falei assim pra mim mesmo, falei, quer saber? Falei pra mim e falei pra Deus, falei, pai, a partir de hoje, eu não quero mais comer doce. Eu consumo açúcar, pessoal, mas eu cortei o refrigerante. E cortei também o chocolate também. O salgado, eu como. Tem pessoas que não conseguem largar do doce, tá? Tudo bem, só que isso aqui é no meu caso, tá? Não tô falando pra vocês fazerem igual eu, mas eu tô contando no meu caso, que eu decidi, eu bati a mão assim na mesa e falei, quer saber? A minha garrafa tava do lado da minha garrafa de água. Eu olhei a garrafa e olhei o pudim. Aí ali, o pudim ali e a garrafa de água aqui. Imagina a cena já. Uma garrafa de água e o pudim. Aí eu fiquei naquela assim, pensando. Falei, eu pego o pudim ou pego a água? Aí daqui a pouco eu escutei o Espírito Santo falar assim pra mim assim, não, o Espírito Santo não, né? No caso assim, eu escutei assim, tipo, eu mesmo pensei comigo assim nessa hora. Eu pensei assim, falei, quer saber? Eu vou pegar água e eu vou começar a fazer atividade física. Fui lá, tomei o posicionamento, peguei a garrafa de água, levei e falei, vou pegar essa garrafa de água aqui e vou começar a caminhar agora na rua agora, pra ver se isso daí vai mudar ou não. Dito e feito, pessoal. Dito e feito. Passou praticamente uns 3, 4 meses, pessoal, eu emagreci. Pessoal, foi algo incrível, pessoal. A minha aparência mudou, sabe? A minha forma também até de se vestir assim, sabe? Eu consegui ter mais ânimo para me vestir uma roupa nova, sabe?
Realmente, pessoal. Eu fiquei impactado com a mudança. Só de eu ter caminhado. Depois eu entrei na musculação depois. Mas, pessoal, só de você emagrecer assim, para quem era gordo, para quem já é magro não vai notar diferença. Mas para quem é gordo, gordo mesmo, e você emagrece, já é um prato de vitória já. Não é mesmo? Para quem é gordinho, para quem é bem gordo ou gordinha, o sonho nosso não é? Muitos sonhos de muitas pessoas que são gordinhas é o quê? Emagrecer. Não é nem tanto de ganhar massa muscular, mas é questão de ter um corpo que não muito magro, mas também não muito gordo, sabe? Um corpo, uma pessoa que tenha que seja encorpada, né? Esteja ali, meio a meio. Então, pessoal, foi uma conquista muito grande para mim, sabe? Depois que eu emagreci. Foi algo muito maravilhoso. E Deus, Ele falou assim, filho, como você passou por essa fase, passa para os seus irmãos também. Porque muitos deles estão achando que não tem solução. Muitos deles estão desanimados com o que os outros estão falando deles. Por causa de ser muito gordo ou ser muito magro. Você entende? Mas olha a minha experiência que eu tive. Glorificou o nome de Deus, porque eu confiei nele. E agora estou aqui entregando para vocês. E eu fui honrado também por Deus. E olha para vocês verem então. Aí quando eu fui para a escola, gente, é igualzinho o filme. Eu fico bobo com esse testemunho, pessoal, porque eu comentei uma vez com o meu colega lá, com o meu amigo, na verdade. Comentei com o meu amigo e falei, cara, como que pode, cara? Parece filme, cara, que aconteceu aqui agora comigo, cara. Porque no filme, né, que a pessoa ela sofre bullying, aí ela muda de uma forma extraordinária, aí ela chega lá, aí ela fecha a boca de todos aqueles. E todos aqueles que zombavam dela ficam tudo o quê? Como assim, louco? Porque ficaram desse jeito, cara. Olha pra você ver, pessoal. Eu entrei na sala, né, da escola, depois que já tinha mudado, eu tava com uma jaqueta preta, né, já coloquei uma jaqueta preta, arrumei o cabelo, etc, assim. Pessoal, entrei assim na sala, todo mundo da sala ficou impactado com a transformação que tem acontecido na minha vida, com a minha aparência. Começaram a falar assim, pera aí, é o Derek? Oxe, como assim, cara? Como que o cara tá desse jeito? Oxe, imagine, louco do céu. O que esse cara fez, louco? Pessoal, impactou a turma da sala, pessoal. Eu não sei se é a turma que ficou mais impactada ou fui eu que fiquei mais impactado. Só que eu fiquei quieto e falei, nossa senhora, cara. Pra você ver, essa questão também. Enquanto aquela menina que tava, né, toda, né, agindo no orgulho e no orgulho praticamente, sim, e na vaidade, né, achando que era maioral, né, porque daí ela começou a desprezar todo mundo, ela começou, sabe, a agir com arrogância. Essa que é a diferença. Não é que você tem que ficar lambendo todo mundo, não é isso. É que nem eu falei pra vocês naquela hora, pessoal. Tem pessoas que agem, que crescem na vida, mas agem com humildade, continua seguindo o quê? A palavra de Deus, que é humildade. Não é agir feito tonto dos outros, não é pra você ser tonto dos outros quando você muda, mas você também tem que agir com humildade. Você tem que honrar o nome de Deus. Se você realmente crê em Deus, você vai conquistar aquilo que você quer, que você está pedindo para Deus e que é da vontade dele, mas você tem que honrar o nome dele. Seja nas atitudes e na forma de falar e de pensar também. Amém? Então essa é a diferença, pessoal. Por isso você pode ver que tem muita gente que prospera na vida, mas age com arrogância. Lógico que você pode ser tonto dos outros, mas você acaba agindo com arrogância e com orgulho. O orgulho não vem de Deus. Você entendeu? Deus, quando Ele te entrega uma informação, quando Deus Ele te ajuda a crescer em algo na vida, não é só para você aquilo, é para você transbordar aquilo também na vida das pessoas. Seja um testemunho, seja ajudar um orfanato, sabe? Tipo, um exemplo, você prospera financeiramente, Deus Ele vai querer que o quê? Que você fique com o dinheiro só para você? Não, Ele quer que você ajude o próximo também. Só que lógico, a Bíblia, ela relata as pessoas certas para você ajudar. Não é para você ajudar qualquer um que vem pela frente. Não, tem as pessoas certas para você ajudar. Mas você precisa ajudar. Porque Deus, Ele não tem a obrigação de fazer isso aqui com você. De te ajudar, de te levantar. Ele não tem obrigação, sabia disso? A obrigação dele Ele já fez, Ele te deu a vida. Aí o ser humano foi lá e teimou com ele. Adão e Eva teimou com ele, comeu lá. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, que daí o que Ele fez? Deus apelou, o quê? Vou mandar meu filho Jesus agora. Mandou Jesus para salvar nós. Para nos salvar. Você está entendendo isso? Deus, Ele não tem a obrigação de ficar nos abençoando, não. Mas Ele abençoa nós por causa da misericórdia, da graça dEle. Por causa do amor dEle que é tão grande e incondicional conosco. Você entende isso? Deus é maravilhoso, pessoal. Não só porque Ele nos abençoa, mas por quem Ele é. Você entende isso? Deus é maravilhoso não porque Ele nos abençoa, mas sim por quem Ele é. Ele é maravilhoso, pessoal.
É um pai extraordinário, que ama demais, demais, demais seus filhos. Amém, pessoal? O vídeo está até longo aqui, pessoal. Não vou aumentar muito o vídeo aqui. Mas, pessoal, resumindo, eu mudei nessa parte aí e as pessoas ficaram impactadas de eu ter emagrecido. Aquela menina mesmo que tava, né, que eu gostava dela, ela me desprezou também, zombava da minha cara também, e ela nunca foi de zombar de mim. Eu fiquei realmente, pessoal, muito decepcionado, sabe? Falei, nossa, como que pode? Aí quando eu mudei, eu não fiz o mesmo. Olha que loucura. Eu não também, lógico, eu não fui tonto da menina também. Só que eu não fiz a mesma coisa, eu não paguei na mesma moeda. Eu não paguei. Muitas pessoas chegaram, os caras pra mim e falaram assim, viu, Derek, a menina tá afim de você agora. Porque aí que tá, tanto essa menina que tava gostando de mim, tanto ela como até a irmã dela começou a gostar de mim. Olha pra você ver que loucura. A menina que, quando eu mudei, e aquela menina me viu, tanto ela ficou afim de mim, como também a irmã dela ficou afim de mim também. Aí chegou pra mim o quê? Os caras, que não são meus amigos, e falou assim, ô Derek, aquela menina lá que desprezava você, pega ela, bobo. Vai, aproveita agora. Daí o que eu fiz? Como eu já estava tendo intimidade com Deus, e sabia que aquelas palavras que estavam vindo no meu ouvido, na minha mente, não vinha de Deus, através daquelas pessoas, eu simplesmente fiz o quê? Falei, não, eu não vou pagar na mesma moeda, e vou seguir o meu caminho. Vou seguir meu caminho em paz. Está entendendo, pessoal? É assim que temos que agir. Não é pagar na mesma moeda. Como diz a palavra de Deus, se alguém te dar um tapa na cara, vire o outro rosto para te dar outro tapa. Está entendendo? Jesus, ele não revidou. Jesus fez o quê? Se manteve em silêncio. Manteve a calma. Todo mundo ficava tentando pressionar ele para tentar tirar o quê? Informação dele. Mas ele se manteve em silêncio. Todo mundo ficou tentando o quê? Pressioná-lo, para botar medo nele. E o que ele fez? Ele revidou? Não, ele se manteve em silêncio. Tá entendendo? Então, pessoal, se você realmente quer mudar de vida, se você realmente quer mudar nessa área agora que estou falando aqui para vocês, que é na área de emagrecer e botar o shape, né? Mudar o físico, mudar esteticamente, cuidar do cabelo, etc. Pessoal, sempre priorize a humildade. Nunca esqueça da humildade. Nunca. Jamais. Tá entendendo? Nunca esqueça da humildade. Porque sem humildade, não teremos salvação. Sem a humildade, você não consegue alcançar a graça de Deus. Amém? Por favor, pessoal. Quando você mudar de vida em alguma área, seja financeira, na área estética, na área de relacionamento, seja aonde for, até na espiritual também, haja com humildade. Ensine o próximo. Transborde na vida do próximo. Busque para ti aquilo que Deus tem para você, mas também transborde na vida das pessoas em conhecimento. Amém? Encorajamento. Pois esse vídeo aqui é para te encorajar a você começar a se posicionar e agir. Eu consegui emagrecer porque eu me posicionei e eu acreditei. Porque a fé não vem por ouvir, nem por sentir, mas sim por acreditar. Amém, pessoal? É essa palavra que o Pai queria que eu entregasse para vocês, pessoal. E esse foi o meu testemunho que aconteceu comigo. Amém? E resumindo, pessoal, sim, a menina começou a gostar de mim e eu não revidei. E assim, realmente, todos ficaram impactados, Pai. Todos ficaram impactados, pessoal. Amém? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. O vídeo ficou longo aqui, deu 23 minutos, mas é uma palavra que realmente mudou a minha vida e acredito que vai mudar a vida de multidões e de nações também. Amém, pessoal? Deixa nos comentários se vocês passaram por isso ou estão passando por isso. Amém, pessoal? E até a próxima. E não esqueça de habilitar o sininho, curta o vídeo e compartilhe esse vídeo também.